Fala, meus vascaínaços, fala, minhas vascaínaças. Está começando o meu, o seu, o nosso podcast mais amado do Brasil, Papo na Colina. E você já sabe, todos aqueles recados iniciais maravilhosos. Onde você quiser nos escutar, você pode nos escutar, porque estamos presentes no Google Podcasts, estamos presentes no YouTube, estamos presentes no Spotify, estamos presentes no Anchor, estamos presentes no planeta Terra inteiro, essa coisa louca, maravilhosa, enfim, que todos vocês amam. Eu sou o João Tavares e você já vai nos seguir em todas as nossas redes sociais, obviamente. No Twitter, no Instagram e no Facebook, só botar arrobazinho, Papo na Colina, e por lá você vai ficar por dentro de quando a gente vai ter gravação, para você mandar sua perguntinha, das notícias do Vascão, que aí você também já pode interagir com a gente, enfim. E saber, né, o que está acontecendo no Clube da Colina. Coisas boas estão acontecendo? Não estão acontecendo. Não vou mentir para você, você é meu parceiro. Como é que eu vou mentir para o amigo ouvinte? Não tem como mentir para o amigo ouvinte. Mas a gente enfim, tem um coração vagabundo e quer ficar por dentro do que acontece nesse clube maldito e maravilhoso que é o Vasco da Gama. Então vamos lá. Hoje estamos aqui com essa mesa maravilhosa. Quem é o primeiro que vai se apresentar? Salve, salve, rapaziada. Meu nome é Daniel, não sou o Neymar, mas saudade da primeira vitória que a gente ainda não viveu ainda. Muito bom, é verdade. Inclusive, esse negócio do Neymar tá pegando fogo. Aqui no nosso pré-programa a gente estava discutindo isso. Enfim, pano pra manga, mas vamos falar de Vasco, cada um com sua desgraça, o Neymar com a desgraça dele, a gente com a nossa desgraça aqui, Vasco da Gama, que é o nosso segundo participante nessa mesa maravilhosa, deliciosa. Fala, Tavares, fala, galera, PH da área. Só tenho que dizer uma coisa, é inacreditável a capacidade que esse time tem de ser humilhado. Só isso. Sucinto e objetivo e não deixa de ser verdadeiro, né? Será que temos alguém otimista nessa bancada hoje? Quem é o próximo a se apresentar aí? Não, Tavares, infelizmente não tem não. Quem fala é o João Pedro Fará. Mais uma semana de sofrimento, não aguento mais falar isso. Mas a gente está aqui, segue firme e forte. E hoje a gente tem uma participação especial, né, Tavares? Pois é, temos uma participação especial. Como o Fará falou, seguimos firmes e fortes na esperança que os humilhados sejam exaltados algum dia. Hoje quem está aqui é o nosso parceiro do Observatório Vascaíno, o nosso parceiro Eduardo. Acertei? Quase, camarada, quase que acertou. Meu nome é Edson. Eduardo, então fala aí que eu volto e reapresento. Acabei de esquecer. Edson, meu camarada, Edson. Isso. Como é que eu podia esquecer? Edson é um nome marcante, pô. Então, ó, estamos aqui com o nosso parceiro do Observatório Vascaíno no Twitter. Já aproveita e segue lá no Twitter. Edson! E aí, Edson, como é que tá? Tudo na paz, irmão? Tranquilo, irmão, tudo na paz. Aqui é o Edson, um cara por trás do Observatório Vascaíno e bora pro papo. Bora pro papo, muito bom. Gente, mais uma semana entra, mais uma semana que a gente fala de Vasco, mais um podcast aqui, Papo na Colina, e mais uma semana que a gente só tem notícia ruim. Vamos começar pela reunião que tivemos essa semana, se eu não me engano, antes de ontem, não é isso? Antes de ontem, na segunda-feira? Exatamente, segunda-feira. Na segunda-feira, tivemos uma reunião pela votação da abertura de uma investigação contra o Campelo, e caso essa abertura fosse votada positivamente, ou seja, se ela fosse aprovada, o Campelo ameaçou ali de renunciar ao cargo de presidente do Vasco da Gama, né? Só que, enfim, com todas as maracutais, todas aquelas movimentações políticas que a gente já conhece nos bastidores do clube, essa votação não foi ganha, pelo contrário, obviamente, só existem duas opções, né, querido João Tavares? Ou ela foi ganha ou ela foi perdida, e no caso ela foi perdida. O Campelo continua como presidente do Vasco e, além disso, conseguiu um empréstimo de uma bagatela de 10 milhões, podendo ser aumentada para 30 milhões. E aí, quem gostaria de falar sobre essa votação lá na Lagoa? Tavares, essa reunião aí ela é complicada como sempre. Como tudo que envolve a política do Vasco é sempre muito complicado e muito estranho. Né? Essa reunião teve vários momentos. Inicialmente, a notícia que foi trazida, no caso,
pelos nossos setoristas, amados setoristas, né, era a possibilidade do Campelo renunciar, né? A torcida começou a ficar animada no Twitter, nas redes sociais, mas acabou que durante a reunião a gente observou que o Campelo estava tendo uma postura totalmente diferente de alguém que iria renunciar ao seu cargo, né? Muito pelo contrário, estava defendendo, né, colocando a boca no trombone e defendendo, né, as coisas que ele tem feito na gestão dele. Acabou que a reunião terminou, né, a sindicância não foi aberta, o Campelo permanece, não, né, renunciou como era esperado por algumas pessoas. O Campelo segue, né? É complicado demais falar sobre a política do Vasco, Tavares, porque é sempre a mesma coisa. Eu até falei um pouco antes da reunião que a possibilidade dessa reunião não tivesse influência nenhuma no Vasco, não acontecesse nada, era gigantesca. Não é à toa que eu fiz uma enquete e deu 70%, 80%. E, no fim das contas, não resolveu nada. As pessoas foram lá para falar besteira, né? Alguns conseguiram falar alguma coisa bacana e tal. E ainda por cima, ainda teve o famoso Euriquinho, né? Conseguindo alguns votos, né? Dizem fontes por aí que através do discurso dele, ele conseguiu alguns votos, né, a favor da não abertura da sindicância. Enfim, resumindo, mais uma reunião super... nada... O assunto principal não foi o Vasco ali naquela reunião, na minha opinião. Aquela reunião ali, o assunto principal foi o ego, foi o poder, né, falar da política, e nunca o foco é o Vasco. A única coisa que o foco foi o Vasco foi a aprovação dos 10 milhões, que ainda tem 20 milhões para ser aceito. Enquanto essa reunião não tiver foco do Vasco, essas reuniões, no caso, não tiverem foco no Vasco, no Clube de Regatas Vasco da Gama, vai continuar sendo dessa forma, Tavares. Pois é, enfim, eu tenho uma opinião, enfim, muito forte sobre o Conselho do Vasco, os beneméritos, só que eu não quero falar nada agora não, eu quero ouvir um pouco mais os amigos, porque é mais uma reunião, mais um vexame para o Vasco, a gente flertou ali com a queda de presidente, que, enfim, eu acho que seria positivo para o Vasco, porque, enfim, ninguém comanda o Vasco atualmente, o Vasco é um dos clubes mais sem comando que eu já vi na vida. Mas, ô PH, fala aí o que você achou dessa reunião aí, para abrir ou não abrir a sindicância contra o campeão. Então, Tavares, eu acho que tem uma série de coisas aí pra gente. Primeiro é importante a gente pontuar aqui que muito se falou da sindicância e tal, e a sindicância tratava de uma denúncia de 60 conselheiros, dando conta de que o Campelo não honrou acordos judiciais com funcionários, que é uma história que já tinha rolado um tempo atrás, né? E assim, é mais uma da série de irregularidades que a administração do Campelo está sendo acusada. A impressão que a gente tem é que o Vasco é um navio à deriva, né? Porque é impressionante a incapacidade do Campelo controlar o clube, né? Tanto politicamente, que a gente vê que toda votação do conselho, ele precisa se agarrar ou no Vasco, ou no Casaca, ou em algum grupo para conseguir se sustentar, né? Na gestão do clube, pedindo empréstimo toda hora, pedindo antecipação de receita, não conseguindo aumentar a capacidade de investimento. E, enfim, no futebol, a gente vê o resultado em campo, né? Então, é um descontrole completo, absoluto. E o pior, a situação é tão grave no Vasco que você tem um conselho fragmentado como nunca, e o Campelo faz o que fez nessa última reunião, que foi o quê? Ele usa a carta Roberto Monteiro, né? Ele diz, se vocês quiserem me investigar, eu vou renunciar, e aí assume o Roberto Monteiro, que vai se perpetuar no poder, que tem práticas pouco republicanas. E aí, exatamente o medo de um cara como esse, enfim, com toda essa ambição, né, pelo menos a suposta ambição, assumir, faz com que o Campelo se mantenha no poder dessa forma, desgastado, votação após votação, fazendo o torcedor acompanhar a votação de conselho, que é um negócio inacreditável
Deve ser o único time do Brasil que o torcedor fica de noite no Twitter, numa segunda-feira de noite, acompanhando reunião de conselho. Coisa de maluco isso. Né? É uma coisa inacreditável, cara. É bem o ponto que o Vasco chegou. É fundo do poço. E assim, eu não consigo dizer se foi uma solução boa ou ruim o Campelo continuar, porque a alternativa seria ruim e a continuidade do Campelo também é ruim. Então eu acho basicamente isso. E nosso querido Edson, nosso convidado Edson aí do Observatório Vascaíno, mais uma vez, enfim, o apresentando. Qual a sua opinião sobre a nossa reunião aí de segunda-feira? Meu amigo Tavares, é o seguinte, eu vou seguir um pouco na linha do que o PH já levantou, porque eu quero só trazer essa reflexão também, porque a verdade é que o Campelo tem feito uma série de coisas que, na verdade, não vão muito de encontro ao discurso que ele sempre pregou na época de eleição, de trazer um Vasco mais transparente e tal. E o processo de sindicância, que talvez fosse aberto, serviria para tirar um pouco o Campelo da zona de conforto, colocar o Campelo um pouco nos holofotes, de uma certa fiscalização mais rigorosa. Mas toda vez que isso é tentado ou ensaiado dentro do Vasco, é aquilo que o PH falou. Vem a carta Roberto Monteiro, que eu concordo, dá medo, eu concordo. É uma coisa que exige cautela, requer cuidados aí, porque o Monteiro é um cara que, enfim, tem lá minhas reservas, mas o problema é isso. E aí? Até que ponto a gente vai permitir que o Campelo faça o que ele quiser? Até que ponto a gente vai permitir que o Campelo estique essa corda da liberdade da gestão para fazer o bem e o mal, a troco dele ficar usando a carta do Roberto Monteiro toda vez que surgir alguém para fazer o papel dele? Porque, na verdade, o papel do Conselho Deliberativo é o quê? É legislar e fiscalizar a atuação da diretoria administrativa. Só que toda vez que alguém tenta fiscalizar, não deixa, porque Roberto Monteiro está ali às sombras, podendo a qualquer momento assumir o poder do Vasco. Fica complicado demais a gente conseguir pensar num Vasco, ou pelo menos numa gestão do Campelo, que ela esteja submetiva ao escrutínio do Conselho, submetida ao escrutínio da torcida, dos sócios, porque transparência tem muito pouco. E toda vez que você tenta, na verdade, abrir uma sindicância, abrir um processo um pouco mais rigoroso de fiscalização, a gente não consegue, por quê? Porque Roberto Monteiro. Não, Edson, só uma coisa, só um detalhe. Quando você estava falando, pode falar, cara. O medo é tão presente que assim, o Campelo usa isso sendo uma costela da identidade Vasco, do grupo que o Monteiro representava, né? Exatamente ele isso. Foi candidato inicialmente. Exatamente isso. Vasco. Exatamente isso. Tal, como a Cruzada e tal, mas pela identidade Vasco, principalmente. Exatamente. E tem uma jogada ensaiada aí do pessoal do Casaca, com o pessoal do Identidade Vasco, de usar a Sempre Vasco como bode expiatório. Porque, na verdade, sim, o que está acontecendo aí é um grande resultado, é um grande produto de um golpe que foi dado lá no dia 18 de janeiro de 2018. E tudo que acontece de ruim agora, tanto a Identidade Vasco acusa a omissão da Sempre Vasco, quanto o Casaca vai falar que, na verdade, o Campelo sempre foi da chapa da Sempre Vasco. E os culpados, eles ficam meio que blindados. Isso é muito perigoso na política, muito, principalmente na política do Vasco. Não, né? Eu até, assim, vou dar minha opinião em relação a isso, eu até reforço o que os amigos aqui já falaram. Essa eleição realmente foi mais uma artimanha, essa votação foi mais uma artimanha política dentro do Conselho. Todo mundo já dava o Campelo como morto, que o Campelo não teria nenhuma força, e a gente viu que nada como uma possível negociação com o Euriquinho, que ainda tem força dentro dos beneméritos, pode fazer para ajudar ele, né? O Campelo teve uma sobrevida também no discurso de que o Roberto Monteiro é um mal piorado, podemos dizer assim, o que, assim, eu não discordo, mas também ele não pode deixar de ser alvo de qualquer tipo de investigação. A oposição está ali para fiscalizar e, enfim, ficar em cima do presidente caso ele cometa alguma irregularidade, né? Tem várias denúncias, existem várias denúncias que eu mesmo tive acesso de pessoas que ganhavam R$3.000 e que chegaram na justiça e não tiveram, por exemplo, cumprimento desses acordos. Então,
São uma das denúncias, né, das 3 denúncias que foram apresentadas. Então, assim, o presidente está com carta branca para fazer o que quiser. Eu acho que ele teve uma sobrevida, mas não sei até quando isso vai durar, porque o Até a futebol próxima influencia. reunião. Então, exato, o futebol influencia muito. Será que o Euriquinho vai ficar com a pasta também? Não sei. Aí é um tema para o futuro, né? Eu tenho medo do Euriquinho, cara. Não, e pelo que consta, né, o Daniel falou, o Euriquinho saiu aí com um discurso ponderado e tal. Dizem até que conseguiu virar voto, né? Mas eu não sei até que ponto vai a influência dele enquanto liderança, ele, pessoalmente. Mas nos bastidores eu acho que ele pode ter acertado o tom internamente, né? Lá dentro do conselho e tal. Não estou dizendo que ele é bom e tal, pelo amor de Deus. Mas Porque vamos combinar, problema. acertar o tom dentro do conselho não quer dizer muita coisa, né? Não, exatamente. As pessoas reclamam e as pessoas de dentro do Vasco reclamam que se bate muito nos conselheiros, mas cá entre nós, se a gente pegar os últimos 25 anos, os caras só fizeram merda. E vou, enfim, exemplificar e objetificar um retrato muito, muito límpido, muito claro do que se tornou o Conselho de Beneméritos do Vasco. O Euriquinho, como o PH citou e como outros citaram, discursou e, enfim, e teve a avaliação do seu discurso muito benquista, né? Inclusive, todo mundo tá falando que ele mudou votos. O Júlio Brandt foi vaiado enquanto tentava discursar dentro desse mesmo conselho. Júlio Brandt, para quem não sabe, é um cara, enfim, forte no cenário político vascaíno. Eleito, né? Que a torcida vascaína anseia em ter como presidente do Vasco. Dentro desse mesmo conselho, o cara é vaiado, enquanto o Euriquinho, que as pessoas esquecem que o Euriquinho é filho do Eurico Miranda, que estava durante o último mandato do Eurico. As pessoas simplesmente esquecem que enfim, todo o mal que o Euriquinho já fez, e vai uma pessoa que é ansiada pela torcida do Vasco. Então, assim, o Conselho de Beneméritos passa longe de ser um retrato da torcida vascaína, ou de ser um corte majoritário. O foco ali não é Vasco, Tavares. O foco ali não é Vasco. Exatamente. O foco não é Vasco, é um corte minoritário da torcida vascaína, e é um corte que anseia outros interesses que não o Vasco. Não, e outra coisa, os dois conselhos, né? O Conselho Deliberativo também, porque... Também, perfeito. O Conselho Deliberativo também, porque é um conselho que está muito fragmentado entre vários grupos, que tem interesses próprios e específicos. Né? Não exatamente o interesse maior do Vasco. Assim. Quando eu estava falando aquela hora do... Perdão, pode terminar, pegar. Foi mal. Não, só ia falar que eles estão pensando não no e tal, mas na próxima eleição já, as articulações já estão a toda, enfim, muito mais o pensamento eleitoral do que no Vasco, mas era só isso. Então, quando eu trouxe a reflexão de usar o Monteiro como espantalho para dar carta branca ao Campelo, assim, isso não quer dizer que a sindicância de ontem foi aberta, ou melhor, foi colocada à votação porque a preocupação do Monteiro é absolutamente republicana, é uma coisa pró-Vasco, não é isso também. Claro que não. Até porque a gente sabe que a intenção ali que veiculou toda aquela manobra, todo aquele circo que foi armado, toda aquela reunião, os setoristas soltando que carta de renúncia foi escrita, essa palhaçada, essa coisa meio circense que a política do Vasco vive flertando, isso é bem típico de algo montado por gente ligada ao Monteiro, ou de gente ligada ao Casaca, ou de gente ligada ao Campelo, assim, isso é meio que batido. Só que, a despeito disso, o que a gente não pode fazer é ignorar o fato de que o Campelo precisa de algum grau de fiscalização. Sim. E isso até agora meio que não tem, entendeu? Esse é o problema. E eu acho que são duas coisas, assim, são duas coisas que a gente deve separar. Assim, uma coisa é o interesse de um grupo político ou de uma liderança política. Outra coisa é o seguinte, você tem a denúncia lá. O Vasco realmente descumpriu o acordo com os funcionários? Não pode. Não pode ninguém deixar de pagar? Que dirá exatamente isso. Acordo firmado na justiça, pelo amor de Deus. Exatamente isso. Pois é, e aí isso vai contra o discurso de que as dívidas estão sendo pagas, que, enfim... Não, e você vai permitindo uma série de irregularidades
só porque o Monteiro é pior, porque o Júlio não sei o quê, daqui a pouco vão culpar o Edmundo. Isso é meio absurdo, porque algumas horas antes do início da reunião, o Otto soltou um tweet que eu achei muito infeliz. Ele falando que... Ele ensinou, na verdade, que se a sindicância fosse aberta, o Campelo cedo ou tarde cairia. Pô, peraí. Se a sindicância for aberta, ele cedo ou tarde cai, por quê? Então, ele não tem como abrir uma sindicância e provar que tá tudo regular? Achei que ele forçou a barra também. Ele não resiste. Não, é de duas forçou a barra. Porque Exato. talvez ele falou que tem alguma coisa errada. Não, ele falou duas coisas que eu não sei se ele tem como provar. Né? Assim, primeira possibilidade. É tudo um processo político armado para o Campelo sair. Eu não sei se ele tem como provar isso. E a segunda possibilidade é o seguinte: Campelo não resiste a uma sindicância. Pois é, só mostra que ele é frágil, né? Então, exatamente. Mostra a fragilidade do Campelo, pelo menos. Exatamente, mas, assim, porque... exato, não, isso que eu... Desculpa, Edson, já vou te dar a palavra. É só para complementar que esse discurso também não... Cara, como é que um presidente não pode ser investigado? Em que lugar do mundo está errado? Ele vai renunciar por conta de uma investigação se ele está certo até o fim, cara. Sai de cabeça erguida, né? Não existe. Um detalhe do seguinte, eu estava fazendo um paralelo, sem entrar no mérito, né? Porque aqui na podcast de política, mas essa situação do Campelo me lembra um pouco a do Temer no final do governo, que ele estava com as denúncias lá para serem votadas e tal, só que tem uma diferença, e o Congresso não aprovou, né? Porque resultaria no afastamento dele e tal. E tem essa diferença. No caso do Campelo, não teria afastamento compulsório. O Campelo é que jogou essa carta. Mas você poderia ter a abertura da sindicância com o Campelo no cargo, tendo direito à defesa, tudo era inclusive a proposta da Sempre Vasco. Né? Então, assim, exatamente. qual o problema de se investigar? Né? Ele foi esperto, né, PH, em abrir a hipótese de renunciar e automaticamente o Roberto Monteiro assumiu o clube. Ele foi muito esperto. Exatamente isso, Daniel. A verdade é que a gente acha que o Campelo é bobo. Bom, o Campelo não é bobo nem aqui nem na China. Todo mundo leva a volta de otário, né? Pois é. Exatamente. Otário, pois é. Mas isso, assim, me remete muito ao Campelo, enfim, estar na posição de ter costas largas e ele tá cobrindo uma pá de merda de um monte de gente ali dentro. E aí, tipo, o fato dele ameaçar renunciar para virar voto contra essa abertura de sindicância, que é um completo absurdo, né? Se o presidente está fazendo tudo certo, enfim, pessoas estão querendo abrir sindicância, você vai lá e prova que não fez nada de errado. Então, assim, no meu entendimento, esse fato dele ameaçar uma renúncia e todo mundo votar pela não abertura da sindicância mostra que tá todo mundo coberto de merda até o pescoço lá dentro, entendeu? E o Campelo tá cobrindo, enfim, uma merda de uma galera lá. O que é... Política brasileira, né? A gente sabe como funciona. Pois é, a gente sabe como funciona até pelo retrato da política no Brasil, como o PH bem mencionou. Mas tocando o barco ainda sobre a reunião, além dele ter conseguido a negação, né, ou então a não abertura da sindicância, rolou também uma aprovação de empréstimo de 10 milhões para ajustar as contas, para colocar as contas em dias, que pode chegar a 30 milhões. E aí? Vai resolver os problemas do Vasco? O Vasco vai se afogar ainda mais? Tavares, é a realidade do Vasco hoje em dia. Infelizmente, a realidade de gestões e gestões, né, desde a época de Dinamite, anteriormente também junto com o Eurico Miranda. Enfim, a realidade do Vasco é essa. O Vasco precisa de empréstimos, né, para conseguir viver, né, conseguir ainda ser Vasco da Gama. E essa é a realidade. Né? O que nos entristece, porque se fosse uma gestão diferente, talvez hoje o Vasco não precisaria disso. Né? Eu vou dar um exemplo. O Brasil jogou hoje, a seleção, né, de base jogou hoje e o Paulinho jogou muito, Matheus Vital jogou muito. Por que hoje eles não são do Vasco? Porque o Vasco precisou em algum momento vender esses jogadores para conseguir ter dinheiro. Simples assim. E por que eles precisaram de dinheiro? Porque não tem uma gestão boa. O Vasco hoje vende almoço para comprar janta e vice-versa. Né? O Vasco está tirando receitas que seria daqui a um ano e meio, né? E pegando para pagar as coisas de hoje, de 2019. Coisas que o Vasco receberia em 2020.
né? Ou seja, em 2020 a gente não vai ter esse dinheiro, porque a gente já pegou. O clube, ele se precipita em pegar esse dinheiro? Sim, mas é a única solução. Funcionário não recebe, jogador não recebe. Complicado. Situação não ajuda muito. Nós somos o último colocado da competição, né? Penso eu. Se começar a não pagar os salários, o jogador vai começar a colocar no justiça e as coisas só vão piorando. A solução nunca vai ser essa, Tavares. Nunca será a solução. Mas hoje é a única coisa que, na minha opinião, né, pode ser feito. É a única solução. A situação delicadíssima do Vasco. O que é que o resto da minha bancada acha sobre isso? Não, acho que a questão... Vai lá, segue, meu amigo. Pode seguir, por favor. Não, acho que a questão do empréstimo é aquela roda gigante que nunca tem fim, né? O Vasco fica girando, não sai do lugar. É um clube que já citei algumas vezes no meu próprio Twitter, né? No Twitter pessoal, que o Vasco não consegue gerar receita, é um clube engessado nesse departamento de marketing. Por mais que eles tentem algumas ações, é um clube que sofre por certa antipatia por parte dos investidores, por parte dos patrocinadores, até por conta dos problemas políticos, muitos deles ocasionados pelo nosso próprio presidente, da forma pela qual ele entrou, né? Então, o Vasco tem que recorrer aos empréstimos bancários, a empréstimos paralelos com empresários, a empréstimos com a CBF, com as entidades, e dessa vez com a TV Globo, né? Vai ser garantia de cota de transmissão que o Vasco conseguiu, Vasco deu como garantia para obter esse empréstimo. E, ao que parece, o Vasco já entrou com outro pedido para o Roberto Monteiro colocar em pauta na próxima segunda para aprovar mais 20 milhões de empréstimos, né? Então, assim, é para fechar o ano, para não ter salário atrasado, para pagar todos os outros meses, mas eu acho que é uma estratégia um tanto quanto complicada financeiramente. A gente vai empurrando com a barriga para o futuro, e o próximo que pegar vai pegar um cenário também um pouco difícil em relação à receita, né? Vai ter que fazer um milagre que o Campelo e o departamento de marketing não conseguiram. Não vai ter receita, João. A receita dos próximos anos o Vasco já está colocando em jogo. Não vai ter receita, vai ter que fazer um milagre. Vai ter que forçar o sócio, que até hoje não decolou, enfim. Exatamente. Desculpa eu te interromper, só para você... Pode falar aí. Não, cara, eu ia vir mais ou menos nessa linha, só que eu acho que é o seguinte. Eu assisti algumas entrevistas do Adriano, o VP de Finanças do Vasco, de Controladoria, e eu lembro que ele havia dito que o Vasco, a partir de junho, receberia a primeira parcela da cota televisiva, ia receber o final, acho que mais 2 parcelas em novembro ou dezembro, enfim. Mas o total que o Vasco receberia de cotas televisivas esse ano seria algo perto de 33 milhões de reais. Esses 2 empréstimos de 10 milhões de reais que o Campelo conseguiu aprovar na segunda-feira, e os de 20 milhões que ele quer aprovar na próxima, me parece que ele vai dar como garantia justamente os 30 e poucos milhões que a gente receberia da Globo a título de cotas televisivas, entendeu? Assim, é grave, é o ideal? Não é. Mas o Vasco tá absolutamente sem dinheiro até pelo menos cair a primeira cota da TV, que deve ser agora em junho. Então, cara, aí eu até dou essa folga aí um pouco, porque não tem muito pra onde correr. Se não tem como pagar, vai passar 3 meses, a galera vai começar a colocar na justiça, sofre risco de debandada, sofre risco de fragilidade geral do elenco. Então, acho que nesse caso específico não tem muito para onde correr. Agora é aquilo, também é culpa da gestão do Campelo, porque é nítido que o Vasco hoje está passando por uma crise de geração de receita. O que entra, o Vasco está pagando dívida. Em termos de controle de gastos, redução de passivo, o Vasco meio que está fazendo o trabalho de casa. Acredito, pelo que eu vi do último balanço, pelo que eu tenho lido, acho que o Vasco está fazendo um trabalho de casa em termos de cortar gastos, fechar a torneira. Agora, em termos de geração de receita, é um gargalo meio que intransponível, porque o Vasco não está conseguindo resolver isso via bilheteria, via sócio-torcedor e nem via patrocínio. Qual é a última alternativa? É vender jogador. E o Vasco até agora esse ano não fez. Assim, em termos de um Paulinho, por exemplo. Eu acho que vai fazer, Edson. Eu acho que vai fazer. Vai, com certeza vai. Até porque em termos de obediência ao
ao projeto de reestruturação financeira que está lá traçado na carta da administração, do balanço desse ano, o Vasco precisa fazer. O Vasco precisa gerar receita esse ano, porque o Vasco precisa pagar a dívida esse ano. Então, assim, como a gente já viu que não vai gerar receita em termos de patrocínio, não vai gerar com bilheteria, porque o Vasco está numa crise do futebol fodida, não vai gerar em termos de licenciamento de nada, vai ter que vender jogador, amigo. E aí é aquilo, vai chegar a janela da Copa América, pode aguardar que vai uns 2, 3 ou talvez até 4. E já está no planejamento também, né, Jedson? Esse planejamento de vender já tá escrito já. Exatamente. No planejamento anual do Vasco sempre tá lá contando com jogadores para vender, né? Enfim, a felicidade, enfim, o que a gente prevê pro Vasco é assim, o que a gente vislumbra é um futuro horrível, porque esportivamente não tá ajudando. Tem essa rejeição da torcida por conta, obviamente, do desempenho esportivo e uma resposta a todo o cenário político que a torcida já tá cansada de viver com isso, completamente desesperançosa. O sócio do Vasco não embala. A tendência é que os jogos fiquem cada vez mais vazios se o Vasco continuar com esse desempenho patético em campo. Então, assim, não vai ter de onde tirar dinheiro. E se cair esse ano, o Vasco tem tudo para acabar, porque a cota televisiva vai cair drasticamente. Aí... Se o Vasco esse ano, o Vasco acaba. Entrega a chave e acabou o Vasco. Eu acho o seguinte, eu estava acompanhando o que vocês estavam falando, eu concordo com o Edson no sentido de que pro dia seguinte não tem condição, tem que pedir empréstimo mesmo, o clube está quebrado, está sem dinheiro nenhum. Agora, é muito preocupante que o Vasco não consiga ter um plano. Eu também acredito que as dívidas estejam sendo equacionadas, que tem um trabalho aí nesse sentido, mas eu acho impressionante a incapacidade do Vasco gerar receita. Porque você tem várias formas de gerar receita. Inclusive o próprio presidente Campelo sabe muito bem disso. Eu estava procurando aqui, vi uma entrevista dele ao site Torcedores, quando ele era candidato pela Frente Vasco Livre. Ele disse o seguinte, que vai cuidar das dívidas aí com redução de juros, alongamento de prazo, perdão parcial dos débitos, que eu não sei se isso está fazendo, mas eu até acredito que sim. E ele fala uma coisa do sócio torcedor, que é o seguinte, acho que esse programa de sócio deve ser ampliado para que o sócio possa votar, impedindo determinadas manobras que a gente sabe que até hoje são muito utilizadas no clube, e com isso dar maior transparência e democracia nas eleições. Vamos fazer disso uma arrecadação para o clube. Hoje, as receitas do Vasco são quase exclusivas dos direitos de transmissão. Então, há uma necessidade de explorar melhor outras fontes de receita, como programa de sócio, marketing e licenciamento. Alguma coisa foi feita nesse sentido? Nada. O contrato com a Diadora está aí, que só faz camisa. O Vasco não tem produto, Vasco, assim, o Vasco poderia ser... paga as camisas de jogo. Isso é um completo absurdo. Pois é, é uma marca, né, que podia ser muito mais bem explorada, e não é. Você não vê nada oficial do Vasco sendo vendido por aí, né? O programa de sócio-torcedor não fez absolutamente nada, nem propôs. Porque aí tem aquilo, né? Não, mas eu adoraria que o sócio pudesse votar, mas é difícil fazer isso no conselho. Não propôs. Fez uma proposta de sócio geral que é ridícula, com preço alto, que não permite o torcedor comprar a ideia e ver que agora vai ser diferente, agora vai ter credibilidade, agora ele vai poder votar. E outra coisa, traz muito pouca vantagem para quem é de fora do Rio, que é outra coisa que se discutia muito na campanha, o próprio Campelo falava muito na campanha, e a gente sabe que, enfim, 70%, 80% da torcida do Vasco está fora do Rio. Então, eu não vejo, né? E outros patrocínios, muito patrocínio pontual, que a gente não sabe o valor por questão estratégica, mas pelo que a gente vê é muito pequeno. Esse patrocínio da BMG, numa realidade adversa e tal, tudo bem, mas que também não é um valor assim que tire o Vasco do sufoco, pelo contrário, depende de desempenho ainda. E essa dependência de cota de televisão, né? O Vasco não tem condição de fazer qualquer negociação, porque depende exclusivamente de cota de televisão. É um absurdo. E eu também concordo, se cair, acaba. É isso, exatamente. E rapidinho, só falando um pouquinho sobre o plano de sócio, sócio do Vasco, cara, assim, eu sempre tive uma opinião, faz um plano bacana para esse pessoal que mora fora do Rio, porque a maior torcida do Vasco não está no Rio de Janeiro, a gente sabe muito bem disso. A torcida do Vasco está espalhada por todo o canto do Brasil. Cara, faz um preço bacana,
Final do ano, dá uma camisa oficial pra esse cara. Isso vai incentivar pra caramba. São tipos de jogadas que vai trazer o torcedor pra si e vai fazer que o torcedor assine esse plano. Né? Não sei se vocês concordam comigo, mas hoje o plano que é para esse pessoal fora do Rio não tem nada de interessante. Né? Não me cativaria se eu fosse fora do Rio. Daniel, eu concordo e eu vou além. A gente tem tempo, né? Eu acho o seguinte: todo torcedor do Vasco ama o Vasco, consome o Vasco, tal, não sei o quê. Agora, o plano do sócio-torcedor é um produto. Você não vai fazer uma doação mensal de 30, 40, 50 reais sem ter nenhuma vantagem. Pô, é uma relação de troca, uma relação comercial. Então, se você tem um plano, mesmo pro cara aqui do Rio, que de repente não pode ir todo jogo, você tem que oferecer algo competitivo, porque é um mercado. É um mercado. Então você tem que dar vantagem, tem que dar benefício, tem que estudar algo que seja vantajoso. E o mais importante, que o torcedor sinta credibilidade na hora de pagar. Exatamente. Esse é o ponto. Porque, só fazer um comentário rapidinho sobre o sócio torcedor, eu vou discordar um pouco de vocês nesse ponto, porque, pelo menos a meu ver, para quem é do Rio, tá? Não tô nem falando do Off-Rio. Off-Rio eu acho que faz algum sentido. Mas para quem é do Rio, eu acho que esse programa de sócio torcedor é muito bom. Do Vasco. Eu acho muito bom mesmo, de verdade. Eu acho sócio gigante muito bom. Acho, inclusive, que tem um apelo. Eu acho também. Tem um apelo social que tem total alinhamento com a história do Vasco, tem total alinhamento com os propósitos permanentes do clube. Acho interessantíssimo. Você, a R$7 pode ser sócio do Vasco e ajudar instituições de caridade. Então, acho que faz muito sentido isso pro Vasco. Mas eu acho que o apelo que tá faltando hoje pro sócio torcedor é muito mais emocional. No sentido de você apelar ao coração do cara, de falar assim, se você colocar o seu dinheiro no Vasco, o seu dinheiro vai ser revertido por um projeto tal. E hoje ninguém coloca dinheiro no Vasco porque a verdade é que o medo é que esse dinheiro suma no vácuo de dinheiro dos outros, que é a diretoria Palmeiras, entendeu? E aí é um problema de credibilidade, é um problema de falta de legitimidade. Também, de comunicação. Também. É um problema de legitimidade que, querendo ou não, pode. Eu sei que a galera que é a favor da gestão do Campelo vai chiar. Mas, cara, não adianta. O torcedor do Vasco sabe mais ou menos da história do clube, sabe mais ou menos o que está acontecendo. E, cara, o Campelo, ele não tem amparo, ele não tem apoio, ele não tem nem um pouco de simpatia da torcida do Vasco. E não vai ter. Até 2020, até o momento em que ele entregar a faixa e sair do Vasco, ele não vai ter. E isso é uma coisa que inibe muita gente de aderir ao programa de sócio. Mas, Edson, o que eu falei foi muito mais voltado ao Off-Rio, né? Mas tem um detalhe aí também, cara, que não é assim, oferecer desconto em ingresso de jogo, tal, muito bom, plano mais barato, muito bom, mas é o que eu li aqui da entrevista do Campelo. Eu acho o seguinte: depois da eleição, da forma como foi feita, se você tivesse um plano de sócio torcedor, que podia ter sido mais caro, que não acontece em outros clubes, no Fluminense você paga 30, 40 reais e vota, pode ser até mais caro um pouco, mas menos do que o sócio geral, esse preço. O vascaíno, ele quer participar do processo. Essa é a diferença. Então, eu acho que vantagem para o torcedor do Vasco é você ter um plano que dê direito ao voto. Esse é o ponto. Acho que o grande ativo que você poderia agregar ao sócio torcedor do Vasco hoje é direito ao voto. Você concorda contigo plenamente? Porque fora do Rio é difícil, é claro. O cara não vai para cá, para o Rio, para votar. É complicado. Gente, é o seguinte, assim, no Fluminense, com R$35 de você votar, tem que botar limite, sei lá, 2 anos de sócio torcedor que coloque. Mas do jogo. R$35 no Fluminense você vota. No Internacional você vota pela internet. Isso que o Vasco faz, enfim, de um processo tão retrógrado, de uma coisa tão passada, que a gente já tá tão adaptado. Não, tudo bem, se você é do Rio, vota, se você não é, não vota. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, cara. Pô, a gente tá na era digital, século XXI, pelo amor de Deus. Idade pós-moderna. Não é nem a idade moderna, mas pós-moderna. Você concorda com o João? Concordo. Pô, não existe, cara. Isso não existe. Aí um monte de velho lá de graça, sabe, tá ligado? Que vive as custas do Vasco. Eu vou falar que vive as custas do Vasco não, porque eu posso ser processado, enfim. Mas que visam vários outros fatores que não apenas e somente só o bem no Vasco, mandam e desmandam. São 300 velhos, e não são só 300, são 200, porque tem 100 que não conseguem andar sem cadeira de roda, não conseguem nem ir até o Vasco sem se cagar nas calças. São 200 que vão lá e fodem a vida do clube, entendeu? Enquanto o Vasco compra uma torcida de 15, 20 milhões
que não tem voz na porra do clube, porque o clube é uma porra de uma caixa preta desde a época do Eurico. Então, assim, eu não acho o sócio do Vasco bom. É legal que você pode entrar com R$7, enfim, tem uma parte destinada a projetos sociais. Legal, isso condiz com a história do Vasco, condiz. Mas desculpe, o clube é uma puta de uma caixa preta, cara. Isso não é atrativo. Isso inclusive, é o discurso que é muito vendido por Campeiro, que foi vendido pelo Eurico. E é vendido por um monte de debilóides na internet que eu tenho vontade de socar, cara. Não, se você é vascaíno de verdade, você vai ajudar. Qual é a sua desculpa para não virar sócio? Quem é Vasco ajuda. Porra, eu odeio esse discurso também. Odeio. É uma Vasco é sempre Vasco. Não É tem uma como relação você comercial, se associar dessa forma. relação comercial. Se eu tiro dinheiro do meu bolso, Isso. seja R$7, R$10, R$15, é uma relação comercial. Cara, me dá um chaveiro por mês. Me dá alguma coisa por mês. Não existe esse papinho aí. Quem ama o Vasco vai fazer tudo pelo Vasco. Vai dar o cu pelo Vasco. A gente pelo Vasco. Não existe uma puta Programa pra família brasileira. Não, mas eu acho esse discurso totalmente descolado da realidade. Eu acho totalmente descolado da realidade. Eu tenho uma opinião diferente em relação ao programa em si. E ele tem problemas, tá? Porque, na verdade, o ticket médio desse programa eu duvido muito que seja alto. Eu acho que o Vasco ganha pouquíssimo com ele em relação à quantidade de sócios que tem. Tem 23, 24, 25 mil sócios, sei lá quanto é que tem. Mas eu imagino que deva arrecadar menos do que deveria para a quantidade de sócios que tem. Fortaleza, gente. Fortaleza passou 9 anos na Série C. Fortaleza tem 30 mil sócios. É inexplicável. Aliás, é bem explicável. Porque o Vasco é uma porra de uma caixa preta. E nesse ponto eu concordo contigo. Mas eu acho que isso é muito dentro do que eu tava falando, que falta incentivo emocional, falta apelo emocional, cara. Falta mexer com o coração do cara, com o coração do vascaíno. E pra mexer com o coração do vascaíno, amigo, tem que fazer uma coisa muito diferente do que tá sendo feito. Eu discordo, cara. Eu discordo. Eu acho que, mano, a gente vai criar uma cultura de 25 anos aí que só se mexe com o coração do cara. Você vai virar sócio baseado no seu amor pelo Vasco. Há 25 anos é esse papo. Não existe uma estrutura social pro cara. Não existe. Olha, se você virar sócio, você vai ter isso de vantagem, vai ser, não sei o que lá, você vai ser integrado ao clube, vai ter uma pelada de sócio, não sei o que lá. Hoje, jogar pelada sem pagar 1.000 pratas. Aí você vai poder votar. Não, Ou ser amigo, não existe, cara. Isso não existe. Esse papo de amor pra mim não cola, cara. Assim, em qualquer lugar do mundo, se você virar sócio, é uma relação comercial, você tem vantagens também, entendeu? Se você for apelar só pro amor, cara, não se sustenta. Não se sustenta e eu Mas não eu concordo contigo, cara. A parada de apelo emocional que eu tô falando. É porque a parada de apelo emocional que eu tô falando não é tanto assim de você querer convencer o cara pelo amor ao Vasco. É de você dar ao cara É como se fosse dar ao cara uma prerrogativa emocional pra ele acreditar que vai dar certo. Alguma coisa. Isso é um discurso do próprio. O próprio marketing que gera muito conflito, né? No marketing esportivo. É isso. Em relação à paixão, em relação à fidelização, como se fosse um cliente, sabe? Eu entendo dois pontos de vista. Isso. Assim, eu até concordo em certas partes com cada um, mas é um discurso que gera muito conflito. Não, eu tô entendendo que o Edson não conheço, né, outro que resume mais. Acho que o o torcedor quer ter é sensação de pertencimento, né? Acho que é isso que você tá falando. É exatamente isso, meu amigo. Exatamente isso. É isso, o cara não se vê dentro do Vasco, não se vê Não, isso a gente tá super alinhado. Mas é essa a questão. E outra, esse negócio de ser sócio por amor e tal, desculpa, quanto tá a joia do sócio geral mesmo? 2.000? Se isso aí for amor, Pois é, aí hoje, um perfil que eu não vejo ao caso citar, mas que também não é discurso só desse cara. Eu já vi um monte de gente e toda hora volta isso que vocês falaram. Você já é sócio do clube? Você vota? Como se fosse fácil, num país com uma crise econômica gigantesca, com desemprego absurdo, o cidadão tirar R$2.000 em sei lá quantas parcelas, dá para um clube de futebol para poder votar no clube. Gente, pelo amor de Deus. É de uma desconexão com a realidade absurda. Exatamente isso aí. Isso é de uma alienação total, na minha opinião. E é exigir do torcedor algo que não é assim, cara. Não é assim. Você tem que dar condição do cara poder votar. Se você tivesse um plano mais barato e fosse um fracasso, aí beleza, eu até entenderia. Só que o sistema atual do Vasco não permite. Eu, por exemplo, hoje não tenho condição. E gostaria de poder votar, né? Acho que todos os vascaínos gostariam de pegar. O sistema não permite uma adesão em massa. Então não dá para ter esse tipo de cobrança. É uma coisa imbecil, idiota, de gente burra.
fazer essa cobrança assim, na minha opinião. Desculpa aí. Eu concordo contigo, total. A pessoa posta isso nas redes sociais como se só quem faz isso é vascaíno. É mais vascaíno que isso foge totalmente do panorama. O Vasco é do povo, o Vasco é do pobre, o Vasco é de todo mundo, cara. Não é só. Mas eu não sei até que ponto essas pessoas querem uma inclusão, sabe, de torcedor no Vasco. Não, Mas não tem minhas querem reticências, inclusão, sabe, cara. quanto Não a isso. querem. Assim, eu sou sócio há muito tempo. Desde a época do meu avô e tal, que meu avô ele foi atleta do Vasco e tudo mais. Cara, mas hoje em dia, pra pessoa ter comprar um título no Vasco é caro, sabe? Vive num país com uma crise absurda, uma crise econômica que já dura alguns anos e que não é simples uma pessoa tirar R$2.000. O que eu concordo é o seguinte, que vocês já falaram com a questão do sócio torcedor. Sim, exatamente. Tem planos de R$8, R$7,98 que realmente poderiam ter uma adesão maior. Mas aí vai tudo a questão do incentivo e tal, que é uma conversa que dura muito tempo, né? É uma questão que a gente pode debater por horas, uma questão que tem várias nuances, várias concordâncias e discordâncias entre a gente e entre o resto da torcida. Mas vamos tocando bonde, enfim, uma hora a gente tem esperança que mude, a grande esperança é nessa nova oposição que surgiu aí, mas até não mudar e as nossas discussões vão ser as mesmas, as nossas lamentações também, e dentro dessas lamentações são, enfim, o que era para ser a relação do vascaíno com o time, né? Falar sobre futebol, falar sobre o time. E nesse ensejo do futebol tivemos aí a ventilação, a especulação de Wellington Nem e Bobô no Vasco. São eles que vão resolver o problema do Vasco, é isso mesmo? Vamos lá. Acabou, pode mudar já. Pode mudar o bloco já, acabou. Essas foram especulações, né, o Tavares, na internet, né, por meio de alguns setoristas, enfim. Na minha opinião, nenhum dos dois servem para o Vasco. O Wellington Nem teve uma passagem, né, bem melancólica pelo São Paulo recentemente. É um jogador que vive se machucando, né, então é muito complicado trazer um jogador desse. E também não deve ter um salário, né, na realidade do Vasco. E o Bobô é um jogador que aqui no Brasil, né, sempre foi uma incógnita. Né, teve uma temporada, se eu não me engano, há 2 anos atrás na Turquia, que até foi bacana. Porém, na minha opinião, é como se fosse uma aposta. E hoje o Vasco olha para o ataque, tem Vinícius Araújo e tem o Ribamar. Eu acho que trazer mais um jogador com a possibilidade de ser uma aposta, uma incógnita, eu acho que e gastar dinheiro também, e ele tem 34 anos, não é um garoto, eu acho que é mais fácil desfazer esses caras que estão encostados lá, nesses dois que eu citei, e contratar um atacante que resolva, né? E que seja mais novo também, porque a gente não aguenta mais toda temporada ter atacante de 34 anos, né? Eu acho que o problema é esse. O Vasco está pegando muito sempre ponta de estoque, né? O Bobô nem quando ele estava no auge, ele era, com todo respeito, claro, mas nem quando ele estava no auge, ele era esse jogador todo, assim, né? Enfim. Nunca foi, o Wellington Nem também, mais pro final do que pro começo da carreira, né? Então, assim, a gente vai perdendo parâmetro e a gente vai perdendo a condição até de poder avaliar. Porque como o Vasco não tem dinheiro, não tem condição de contratar, fica girando sempre em torno de nomes que, se não tão decadentes, caminham para a decadência. Isso não é nem uma crítica agressiva, assim, é natural. O jogador começa e acaba. Né? É do jogo. Só que o Vasco está virando esse time que pega jogador em final de carreira, que é... Né? Então, assim, a gente perde a referência. Começa aquela história do, não, o cara não é bom, mas pro Vasco tá bom, pro que o Vasco pode pagar serve, para não cair serve. Então, assim, é complicado, cara. É muito complicado. Muito complicado. Pô, então peraí. Então vocês estão dizendo que estão especulando um jogador velho e ruim e outro que é caro e bichado? Porra, tá no perfil do Vasco, então. Com certeza vai vir. É a cara do Vasco, né, cara? É a cara do Vasco, amigo. Vai vir com certeza. Por incrível que pareça, né, a notícia que foi postada é que ambos foram recusados pela diretoria, né? Pelo pessoal, pelo Campelo e pelo pessoal ali que tá cuidando dessa parte, porque o André Mazuco chegou agora. Eu acho que ele não tem uma influência, né?
Rapaz, é incrível, complicado, isso é absolutamente complicadíssimo. Esse diretor de futebol é que dirigiu brilhantemente o Paraná Clube ano passado. Mazuco? Isso, É. exatamente. Eu não vou me Exatamente. surpreender que ele apareça com o Maicon Suel aqui no Vasco, né? Né? Ah, nem me fala essa possibilidade. Bom, a campanha do Vasco tá parecida com a do passado. Aí tá coerente, né? Pra ser bem sincero, a gente tá reclamando, Falar um negócio, cara. o pessoal tá reclamando, né, dos times que o Mazuco, né, participou e trabalhou, só que a campanha do Vasco hoje, né, é bem parâmetro com esses times aí, né, infelizmente. Não, é parecida com a do Paraná do ano passado. Você pegar. Não tenho dado aqui de scout e tal, mas. Né, é bem nesse nível mesmo. Eu fiz uma conta, PH, eu posso até agora errar, porque eu já fiz acho que uma semana. Ano passado, né, na 9ª rodada ou na 10ª rodada, o Paraná, se eu não me engano, já tinha 9 pontos. Então, né? Meu irmão, Não, ninguém pois aguenta fazer mais conta, não é possível. 7ª rodada a gente já tá fazendo conta. Que é bizarro, Ninguém né, cara? aguenta mais, cara. Porra. E aconteceu por baixo, né? é Porque o surreal. Vasco não vence. O Vasco não vence. E, inclusive, falando em vitória também, mais um jogo, sexta-feira, em São Januário, 8h30 da noite, contra o Internacional, um dos melhores times do Brasil. E aí, palpite para esse jogo? Minha opinião é o seguinte: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Já seguiu o relator, já. Pronto, é isso aí. Não tem É o isso que aí. dizer. Eu sinceramente não tenho o que dizer. Até porque, se você pega o jogo com o Botafogo, você vê que é uma série de fatores que levam ao descaminho completo, né? Que o Vasco não estava fazendo um jogo ruim contra o Botafogo até tomar o gol. Então, quer dizer, é complicado, cara. E o Inter é um time extremamente qualificado. Eu acho que se a gente tiver um resultado positivo, se a gente tiver uma vitória, é para ir na igreja domingo, rezar e agradecer aos céus, entendeu? Não tem opinião tática, técnica, o ambiente também não deve. Não faço a menor ideia, eu acho que não faz a menor diferença. O ambiente também de São Januário não deve estar nem um pouco a favor, né? Acredito eu. O horário ruim, né? A torcida não deve comparecer. Uma surpresa se comparecer em massa. Não, a torcida não vai comparecer em massa, sexta-feira, 8h30, um horário ruim, dia ruim, torcida desanimada, cenário político caótico, tem time, o Vasco não sabe atacar, o Vasco não tem jogada ensaiada, o Vasco não tem nada. Aí esse jogo, o Vasco vai ganhar de 2-0, que é aquele jogo que ilude a torcida e no final do ano o Vasco cai. Eu tenho mais uma ideia. Eu tenho mais uma ideia do que um palpite, né? Eu acho que a gente pode, a torcida aí no hotel do Inter, fazer um bloqueio enorme, humano, assim, uma barreira humana, os caras não conseguirem chegar a tempo no jogo e a gente ganhar de WO. Tem essa possibilidade. Mas não é pra gente deixar isso. Não, exatamente. Não pode passar. Arruma qualquer coisa na porta do hotel, cancela o jogo. Não, brincadeiras à parte, assim, vai ser um jogo muito difícil. Eu acho que vai ser... Cara, realmente, com o futebol que a gente vem jogando, todo jogo é difícil, né? Mas a gente jogou melhor que o Botafogo nesse primeiro tempo, até os 20 minutos eu achei que a gente foi bem bom. Só que, assim, a gente joga bem, martela, bate na trave agora e não entra, né? E vai ser um jogo que vai ser 1-0 Vasco, com gol do Thiago Reis. Rapaz, o João Fará ele tá até muito confiante, mas a verdade é que quando o Vasco joga mal, ele perde, quando joga bem, ele perde, quando não joga bem, ele também perde. Então a gente nunca sabe quando a vitória vai vir. Quando o Vasco está jogando mal, ele perde. E quando está jogando bem, parece que está jogando mal. É tipo aquela frase, né, cara? De longe você é feio, de perto você é mais feio ainda. De perto parece que tá de longe. De longe o Vasco é ruim, de exatamente. perto parece que tá de longe. Não, a recuperação, eu acho que o Luxemburgo, dentro das possibilidades dele, está conseguindo arrumar o time. Só que é muita deficiência técnica, que não depende de organização tática, que é muito lento e com o campeonato no meio. Então, assim, é desesperador isso. Que você vê um sinal de uma melhora, né? Continuada, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Você vê uma coisinha com o Avaí que dá para destacar, uma coisa com o Botafogo. Então, com o campeonato no meio, na 7ª, 8ª rodada, o time sem ganhar. É desesperador. A sensação que eu tenho é que esse time vai estar ajustado em janeiro.
É por aí. Precisa jogar bem. E se acabar a Copa América e o Vanderlei Luxemburgo continuar com esse discurso que o Vasco tem evoluído, ele vai perder a cabeça rápido. Não, mas evoluído tem, Exato. eu até concordo. Então, eu ia falar um pouco disso. Evoluído tem, PH, mas não tem como continuar com esse discurso até o final do campeonato, né? E com nenhuma vitória. Não tem como. Esse discurso. O Luxemburgo ele vai ter um mês inteirinho, né? Para contratar, para dispensar, para alterar, enfim, dá o seu jeito. E ele tá com esse discurso, tá ok, tem evoluído, ok. Mas agora a gente vai ter um jogo agora contra um time grande, contra um time forte que vai lutar pelo título, que vai lutar pela Libertadores. Vamos ver se realmente tá evoluindo. Só trazer uma informação, PH, antes de você complementar. Saiu a notícia de que o Vasco conseguiu a liberação do Thales, que foi convocado para o Sub-17 para a partida de amanhã, né? O Luxemburgo pediu para a diretoria e eles já conseguiram, junto à CBF, a liberação do Thales, que tem chance, né, até de começar como titular na partida de... já é amanhã, né? A gente já está na quinta-feira gravando, então é amanhã, de sexta-feira. Deixa eu só corrigir. Como disse o nosso professor Led Carmona, Thales Magno, para não confundir com outro Thales que jogou. Porque, né? Não, que isso, por favor, não vamos cometer esse erro, amigo. Pera aí, vamos lá. Senão o pessoal confunde com Balothales. O Bola Thales, né? Não é bom associar. Deixa ser Thales Magno. Cara, com relação a esse time do Vasco aí, eu sou mais da opinião de que eu tô conseguindo enxergar a evolução que o Luxemburgo vive falando, assim. Só que o Vasco tá faltando muito poder de finalização e o Vasco simplesmente não tem laterais. De novo. Porque o Barcelos, ele enganou no início do Carioca. A gente achou que, pelo menos sabe bater falta, não sei o quê. Agora nem isso, ou seja, ele voltou a estaca zero de ser um completo inútil. E a gente não tem lateral direito, porque, né, o cara que tá jogando na lateral direita vive frustrando a gente. Na verdade, Edson, o Vasco não tem zagueiro, o Vasco não tem lateral, não tem volante, não tem meio de campo, não tem atacante. Pois é. Não, no papel a gente tem a melhor dupla de zaga do país, na minha opinião, que é o Breno e o Castan. Mas eles não jogam, então... Exatamente. Complicado, ambos estão machucados. É bom pra jogar assim no PES, no FIFA, isso aí. Exatamente. A melhor dupla de zaga e o pior departamento médico. Exatamente. E há anos, né, PH? Há anos já, né? Esse negócio de o Capres, que também era uma enganação. Era um SPAC, o pessoal ficava lá 300 anos e não recuperava. E o Eurico vendia como exemplo. Não dá, cara. Não tem condição. Inclusive, falando em departamento médico e fisiologia, Maxi Lopes não me aparece magro hoje. Postou uma foto, tá completamente magro. Ferlipo. Um completo absurdo, cara. É o tal comprometimento com o clube, né? Provavelmente. Porque o jogador passou a temporada inteira, o início da temporada gordo demais, né, comprometendo o time dentro de campo, e simplesmente aparece uma semana depois, né, com isso aí que vocês viram. É complicado. Acho que o Max ele deu uma perdida se perdeu um pouco nesse negócio todo no final dessa relação entre Vasco e Max. Eu acho que o Max é jogador em atividade. Atua dessa forma. Ele assim, já não estava muito preocupado em jogar futebol. O jogador que acaba a carreira sem objetivo é assim, tirando tipo o Romário, que tinha o negócio dos 1000 gols lá. Beleza, o cara tinha atração e tal, não sei o quê. Agora, quando o cara tá pro final da carreira, vai tocando barco, entendeu? Ainda mais no caso do Max, né? Não ia se preocupar. Eu só acho que é mais um reflexo da crise econômica que vive o Brasil, né? O Max ficou desempregado, viu que o McDonald's está um absurdo de caro e parou um pouco e aí já conseguiu. E é complicado também porque o Max, não sei na opinião de vocês, mas quando ele chegou aqui no Vasco, jogando bem, fazendo gol, ele tinha de tudo para terminar a carreira aqui no Vasco e terminar de forma, né, bonita, de forma bacana, porque a torcida começou a apoiar o cara, abraçou e tal. Né, seria um tipo de jogador que poderia terminar a carreira aqui no Vasco, na minha opinião, super de boa, cara, mas se perdeu, né? Concordo totalmente com isso aí. Concordo muito. Então, amigos, estamos chegando no nosso podcast ou não estamos chegando ao final?
Não, pergunta, né? Não tem pergunta aí? Não tem pergunta hoje. Hoje não tem não, então. Hoje não, porque os nossos internautas estão meio depressivos com o Vasco, então hoje não temos perguntas, não. Mas Então volta aí, eu quero- né? Então eu volta aí que eu quero- atrapalhei. Volta eu aí, quero volta um palpite aqui das pessoas desse podcast sobre o jogo do Vasco contra o Inter. Palpite. Vai lá, 1 a Daniel. 1. 1 a 1. É isso aí, gente. Infelizmente é 1 a 1. PH. Eu sigo o nosso diretor. Eu não tô apostando vitória sem conferir. 1 a 1, vamos ver. De repente, o Vasco consegue. Agora que eu apostei, o Vasco consegue ganhar. E aí, Pará? 1-0 Vasco, gol do Thiago Reis. Continuem torcendo contra. Menino Pará. E aí, Edson? 2-0, meu camarada, Vascão. Vai ser gol do Marrone e gol do Reis. Meu Deus. 2-0. Temos um vascaíno nesse podcast. 2-0, pode cobrar, irmão. Vai ser 2-0 Vasco. É isso aí. Lembrando que quem torce contra o intervalo da Mercosul. Sócio vota e torcedor torce, né? Sócio vota, torcedor torce. É isso aí. O Vasco é Eu pra vou quem de 1-0, 0 Vascão. E seja o que Deus quiser, tomara que nossa primeira vitória venha nessa briga contra o rebaixamento, que é a nossa briga mesmo, não tem jeito. E vamos que vamos. Eu espero que vocês daí de casa, nossos ouvintes de casa, do ônibus, da praia, da casa do caralho, tenham gostado podcast. Posso falar casa do caralho ou posso falar de beneméritos, que dá no mesmo, né? Não, lá é casa de. Bom, deixa eu. Que presta outro tipo de serviço. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela audiência. Como eu falei no começo do nosso podcast, se você... Não, como eu falei não, mas se você chegou até aqui, você é um guerreiro, mas já segue as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, @Papo na Colina. Nós estaremos disponíveis aqui aonde? Não sei onde você está ouvindo, mas aqui no YouTube, aqui no Spotify, aqui no Anchor, aqui no Google Podcast e aqui no seu coração. Sempre é um prazer tê-los conosco. Eu sou o João Tavares. Foi um prazer tê-los aqui. Até a próxima. Beijo. Tchau. Até mais. É nóis.